tá bom? Então vamos lá. Bom, Previdência Social, regime geral, hoje a gente vai falar sobre filiação e inscrição. Conceito, características, abrangência, empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial. Bom, primeiro as inscrições. Todo segurado da Previdência Social, em qualquer hipótese, ele tem que estar inscrito na Previdência. E isso incumbe o seguinte: o segurado é inscrito na Previdência e ele escreve também os seus dependentes. Os dependentes aí, os filhos menores e o cônjuge. Porque se acontecer algo errado com ele, se ele vir a falecer, já tem os dependentes previamente designados para ser habilitado na pensão. Tá? Esse é que é o sentido da inscrição de dependentes. Tá? A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao respectivo grupo familiar. Ou seja, o segurado especial é aquele trabalhador da área rural, proprietário de pequenas áreas de terra que trabalham na agricultura familiar principalmente, e que é ele e a família normalmente sem a ajuda de empregados. Normalmente essas pessoas, por que faz o grupo familiar? Porque aquela propriedade, todas as pessoas que moram ali, que são dependentes daquele segurado especial, são beneficiárias da Previdência. Por isso que fala-se de economia grupo familiar, porque em qualquer ocorrência, todos estão amparados dentro da mesma situação, tá? É por isso. E aí vai ser feita a identificação da pessoa responsável pelo grupo, seja a mãe, o pai daqueles filhos menores ou maiores que trabalham naquela propriedade. É para isso que serve a inscrição, para uma forma de comprovação do efetivo exercício da atividade rural na categoria de segurado especial pertencente a um determinado grupo familiar. Essa redação aí ela veio em 2013 pela Lei 12.873, que antes isso não era assim, mas hoje a regra é essa. O segurado especial integrante de grupo familiar que não seja o proprietário, que isso acontece muito, dono do imóvel rural em que se desenvolve a sua atividade, deverá informar no ato da inscrição, conforme o caso, nome do parceiro ou meeiro otorgante, arrendador, comandante ou assemelhado. O que significa isso? É as pessoas que trabalham numa área rural, mas sem ser o proprietário da terra. Então, eu tenho que ter um contrato de comodato, um contrato de cessão ou de arrendamento, e no ato que eu vou me inscrever na Previdência, eu tenho que deixar isso registrado lá. Para quê? Para fins de comprovação de efetivo exercício da atividade, que a maioria das pessoas não fazem isso. Tá? Então, nessa situação aí, o segurado especial, ele sempre vai estar vinculado a uma propriedade rural, seja dele ou arrendado ou alugado, ou qualquer de forma, cedido incomodado, para que ele possa futuramente comprovar o efetivo exercício da atividade rural, que é aquele tempo mínimo de 15 anos para fins de concessão de aposentadoria para o homem aos 60 anos de idade, para a mulher aos 55 anos de idade. Okay? E ainda não, agora aqui tem um grande problema, não será admitida a inscrição pós-morte de segurado contribuinte individual e de segurado facultativo. Esse aqui é um problema sério, que a pessoa às vezes não é inscrita na Previdência, morre e os dependentes ficam desamparados porque a Previdência não aceita a inscrição pós-mortem. Então, as pessoas devem se prevenirem, ok? Das prestações em geral. O regime de previdência social compreende as seguintes prestações devidas, inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente de trabalho, expressas em benefício e serviço. Então, nós temos os grupos de benefício. E aí, esse grupo de benefício está relacionado a duas categorias.
o segurado e ao dependente. Então, primeiro do segurado é o que? Aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade. Próximo. Aposentadoria especial, auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade e auxílio-acidente. Esse é um grupo de benefícios destinado exclusivamente ao segurado. Camarada ficou doente, não pode trabalhar, incapacidade temporária, vai receber o salário, o auxílio-doença, como uma substituição da renda pelo período que ele tiver incapacitado. O salário-família era para os pais, pai e mãe, que têm filhos menores de 14 anos de idade, que estejam frequentando a escola, tem direito ao salário-família. Salário-maternidade para a empregada que fica gestante pelo prazo de 120 dias. E o auxílio-acidente para todo e qualquer trabalhador filiado à Previdência que esteja contribuindo, que se acidentar, nesse caso aí, ter a caracterização do acidente de trabalho, que pode, na pior das hipóteses, deixar sequela, gerar um auxílio-acidente de caráter temporário ou permanente. Quanto ao dependente, a pensão por morte, que o pensão por morte é um benefício derivado, auxílio reclusão, e quanto ao segurado e dependente, serviço social e a reabilitação profissional. A reabilitação profissional é o quê? É preparar o segurado que sofreu um acidente ou algum problema de doença grave que deixou sequela. Então, ele vai ser readaptado para ser reinserido no mercado de trabalho novamente. Tá? E o serviço social é um atendimento que a Previdência disponibiliza na parte de orientação social e também de terapia ocupacional. Somente poderão beneficiar-se do auxílio acidente os segurados incluídos nos incisos 1, 2, 6 e 7, ou seja, os empregados em qualquer situação. O aposentado pelo regime geral de previdência social que permanecer em atividade sujeita a esse regime ou a ele retornar, não fará jus à prestação alguma da previdência social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto a salário-família e a reabilitação profissional quando empregado. Ou seja, o cidadão se aposenta e aí ele continua trabalhando, só que não gera nenhuma outra prestação a mais para ele, a não ser salário-família, se ele tiver filho menor, de 14 anos de idade, ou no caso de uma reabilitação profissional. É os dois benefícios que ele ainda pode obter. De mais, nada. O segurado contribuinte individual que trabalha por conta própria, sem relação de trabalho com a empresa ou equiparado, e o segurado facultativo na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.212, 24 de julho de 91, não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, é o segurado que tem uma contribuição diferenciada no percentual de alíquota mínima que vai de 11% a 5%. Se ele optar por essa modalidade, ele não terá direito a outros benefícios, somente a aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade não gera aposentadoria por tempo de contribuição. Os benefícios referidos no caput desse artigo poderão ser solicitados pelos interessados aos oficiais de registros de civil das pessoas naturais que encaminharão eletronicamente requerimento e a respectiva documentação comprobatória de seu direito para deliberação e análise no Instituto Nacional do Seguro Social. Isso aqui é uma alteração que foi incluída pela Lei 13.846 de 2019. Isso aqui ainda está faltando sair o regulamento de como que isso funciona, tá? Como vai funcionar. Ou seja, você requerer o benefício diretamente no cartório, em vez de requerer no INSS pela internet, ou pelo meu INSS, ou pelo telefone 135, ou na agência do INSS, passa-se a ter mais uma possibilidade de atendimento no cartório. Tá?
Artigo 19. O acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho do segurado referido no inciso 7 do artigo 11 dessa lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a redução ou a cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade laborativa. Eu tenho um conhecido que caiu de uma moto, quebrou a mão e ele era mecânico. E aí ele perdeu o movimento da mão. Resultado, ele recebe um auxílio acidente, já tem mais de 10 anos, e vai continuar recebendo. Aí ele foi feito readaptação profissional, faz uma outra coisa, tem uma outra atividade, mas o auxílio ele continua recebendo normalmente. Tá? A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança de saúde do trabalho, do trabalhador. O que acontece? As empresas, elas são obrigadas a fornecer os equipamentos de proteção aos seus empregados. Para quê? Para evitar a ocorrência de acidente, ou pelo menos reduzir o risco de haver um acidente grave ou que esse acidente deixe sequela no trabalhador. Constitui contravenção penal punível com multa deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho, que não é só a norma de segurança, tem também a parte de higiene, que se refere a banheiro, se refere a fornecer água tratada, fornecer alimentação adequada, uniforme, quando é o caso. Isso tudo faz parte. É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. Isso aí, manipulação de produtos químicos ou atividade que ofereça algum risco químico ou biológico, você tem que ter os equipamentos de proteção do trabalhador para evitar que ocorra a contaminação ou o acidente. Parágrafo 4º, o Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas da classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o regulamento. Isso aí, cada empresa. A empresa tem, a partir de 100 empregados, ela tem que ter uma CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Para quê? Para que isso seja acompanhado rigorosamente. Todas as empresas que, às vezes a gente vê, por exemplo, supermercados grandes, lojas grandes, tem aquelas câmaras frias, que o camarada é obrigado a entrar e sair ali com muita frequência. O camarada tem que ter capa de proteção, tem que ter bota, tem que ter luva, tem que ter máscara, tem que ter touca, tem uma série de proteção para quê? Para que ele não pegue resfriado, ele não venha ter sintomas gripais, porque aquilo ele pode provocar rapidamente uma pneumonia naquele trabalhador e ser um caso se agravar. Então, a proteção, isso é de responsabilidade da empresa e a fiscalização fica a cargo do Ministério do Trabalho, sindicatos e entidades representativas têm que acompanhar se a empresa está cumprindo com a proteção dos seus empregados. Artigo 20. Considera-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: doença profissional, assim entendida, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho. Ou seja, quem trabalha em computador, que você tem que digitar muito, tem que ter algum tipo de proteção para evitar que esse trabalhador adquira aquela tendinite, lesão de esforço repetitivo, tendinite e outras complicações. Quem fica muito tempo sentado, a ergometria da cadeira para evitar as doenças da coluna.
Então, tudo isso é proteção. E ainda, e o Ministério do Trabalho sempre ele tem uma relação dessas doenças ocupacionais. Doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada. Isso aqui é uma outra situação. A desencadeada, essas doenças aqui, elas são adquiridas também no trabalho. Tem pessoas que desenvolvem síndrome do pânico, porque você começa a ter uma atividade que te oferece algum risco, você passa a ter medo daquilo ali. E aí isso vai levando um agravamento de situação que pode futuramente causar sérios transtornos para aquela pessoa. Próximo. Não são consideradas doenças do trabalho, doença degenerativa inerente ao grupo etário, ou seja, pessoas muito idosas têm uma tendência de ter algumas doenças. E essas doenças degenerativas elas não se enquadram como doença do trabalho, mesmo a pessoa continuando trabalhando normalmente. E aqui não reduz a capacidade laborativa. A doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolve, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Isso aí pode acontecer, por exemplo, pessoas que trabalham com muito calor ou muita frieza, ela pode desenvolver alguma doença grave que é em decorrência da exposição que ela tem no exercício da atividade. E aí isso pode vir comprovado através de perícia médica ser considerado doença do trabalho. Próximo. Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos 1 e 2 desse artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deverá considerá-la acidente de trabalho. Esses dias eu vi uma situação lá do INSS muito gozada. A pessoa trabalha, fica em média de 9 a 10 horas em pé e ela desenvolveu um problema nos tornozelos, que ela não consegue mais ficar em pé. Olha o problema. E aí o médico do trabalho afastou para fazer o tratamento e se ela não conseguir recuperar, vai ficar bem difícil a situação, mas provavelmente vai dar certo. Parágrafo 2º. Em caso excepcional, nessa situação aí, poderá se considerá-la acidente de trabalho, que é quando você, essa postura ou essa situação de adoecimento provoca uma sequela grave, inclusive com a perda total ou parcial dos movimentos. Tem pessoa que perde movimento das pernas, perde movimento de dedos, da mão. Tudo isso é sequela grave e pode acontecer algo complicado. Equipar-os também ao acidente de trabalho para efeito dessa lei. O acidente ligado ao trabalho, embora não tenha sido a única causa, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Isso pode acontecer e quando essa situação acontece, a pessoa é afastada, se for considerada doença do trabalho, vai para o acidente de trabalho. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, ofensa física intencional, inclusive de terceiro por motivo de disputa relacionada ao trabalho, ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiros ou de companheiro de trabalho.
ato de pessoa privada do uso da razão. Então, isso acontece quando você sofre agressão no ambiente de trabalho. Isso às vezes pode acontecer, de ter uma agressão no ambiente de trabalho e essa agressão deixar a pessoa doente, sequelada, e aí vai se tratar isso no âmbito previdenciário como um acidente de trabalho, porque você estava dentro do seu ambiente de trabalho quando sofreu o ataque. Próximo. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade, o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. Isso aí acontece muito, a situação de trajeto, como ela está indo para o trabalho, sofre um atropelamento, sofre um acidente, se machuca. Isso aí, se tiver no horário dele ir trabalhar e tiver no trecho correto, casa, trabalho, trabalho, casa, é considerado um acidente de trabalho, também conhecido como acidente de trajeto. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário, na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. A empresa manda o empregado ir fazer, por exemplo, uma entrega de um produto em um determinado lugar. E se no trajeto ele se acidenta, sofre um assalto, sofre uma agressão, isso aí é considerado acidente de trabalho. Próximo. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado. Inclusive veículo de propriedade do segurado. Você está viajando no seu próprio carro, se acidenta, acidente de trabalho. Desde que você esteja sobre a ordem e os cuidados da empresa, no percurso da residência para o local do trabalho ou deste para aquela, quando seja o meio de locomoção, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado, porque tem empresas que fornecem o transporte para o empregado. Trabalho, casa, casa, trabalho. Manda buscar e manda deixar. Mas se esse empregado estiver indo para o trabalho no seu carro, na sua moto, na sua bicicleta, sofreu um acidente, é considerado acidente de trabalho também. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas no local de trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Não é considerada agravação ou complicação de acidente de trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às consequências do anterior. É o camarada sofreu um acidente de trabalho e, em decorrência daquilo ali, depois ele sofre um outro agravamento daquela situação. Isso é considerado a primeira vez, não considera a segunda. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, isso aí já pode. O 21A. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar a ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na classificação internacional de doenças em conformidade com o que dispuser o regulamento. Isso aqui
é o seguinte: o cidadão, todas as vezes que vai ser analisado na perícia médica do INSS, uma das primeiras coisas que o perito vai tentar identificar é esse nexo técnico-epidemiológico entre trabalho e o agravo que aquela pessoa está reclamando que está tendo. Constatada essa situação, vai também considerar como acidente de trabalho, inclusive o empregado doméstico, que é a partir de 2015, com a Lei Complementar 150. O empregado doméstico até 2015, ele não tinha direito a acidente de trabalho. A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto neste artigo quando demonstrada a inexistência do nexo de que trata o caput desse artigo, ou seja, a doença que a pessoa está não tem nenhuma relação com aquilo que ela faz na empresa ou como empregado doméstico, segurado especial, seja o que for. Parágrafo 2º. A empresa ou empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico-epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo da empresa, do empregador doméstico ou do segurado, ao Conselho de Recursos da Previdência. No caso, se a empresa se sentir prejudicada pela decisão do INSS, cabe o recurso a partir dessa decisão da perícia médica do INSS por eventual enquadramento que a empresa não concorde. Aí vai ser decidido na instância recursal da Previdência Social da área administrativa. A empresa ou empregador doméstico deverão comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, e, em caso de morte, de imediato à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo, R$ 1.212, e o máximo, R$ 7.087,22 do salário de contribuição, sucessivamente aumentada na reincidência aplicada e cobrada pela Previdência Social. Isso é quando o empregado sofre o acidente, a empresa não faz a comunicação do acidente de trabalho dentro do prazo previsto. Ela fica sujeita a essas multas aí. Da comunicação a que se refere esse artigo, receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponde a sua categoria. Parágrafo 2º. Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nesses casos o prazo previsto nesse artigo. Ou seja, quando a própria empresa não faz a comunicação, outros podem fazer. E aí, no caso de ser feito por terceiros, não conta o prazo de um dia útil. A comunicação a que se refere o parágrafo 2º não exime a empresa da responsabilidade pela falta de cumprimento do disposto. Se a empresa não comunicar, for comunicado por uma outra pessoa, pelo próprio acidentado, por seus dependentes ou pela autoridade, por exemplo, pela polícia ou pelo médico que atendeu o segurado, a empresa poderá ser devidamente responsabilizada por ela não ter cumprido com a comunicação dentro do prazo. Parágrafo 4º. Os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança pela Previdência Social das multas previstas nesse artigo. A multa de que trata, parágrafo 5º, a multa de que trata este artigo não se aplica nas hipóteses do caput do artigo 21. Então, o que acontece? As empresas, elas têm essa responsabilidade, a Previdência também tem a responsabilidade, junto com o Ministério do Trabalho, de fazer o acompanhamento e verificar o cumprimento dessa obrigação de proteção da saúde do trabalhador. Próximo.
Considera-se como o dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro. O que significa? Tem algumas atividades que as pessoas vão ter problemas de certeza, já sabe disso. Quem trabalha, por exemplo, com explosivo, quem trabalha com subsolo, quem trabalha em subsolo, por exemplo, mina de carvão mineral, sabe-se que a pessoa vai ficar doente. É por isso que ele tem uma aposentadoria especial com tempo de contribuição reduzido. Porque se ele trabalhar 15 anos naquela atividade e ele ainda estiver vivo, ainda ele está doente. E doente grave. Por isso que é permitida a aposentadoria especial para algumas atividades com 15, 20 e 25 anos. Porque o risco de adoecimento ou de morte desse trabalhador ele é muito alto. Por isso que tem essa situação de aposentadoria especial e vai passar a contar a partir da data que ele ficou doente, da data que ele começou a trabalhar, identificando aí o que ocorreu primeiro, ou da data que foi diagnosticado que ele está doente e precisa ser afastado. É por isso que essas pessoas que trabalham com atividade especial, de alto risco de contaminação, eles fazem esse exame periodicamente, o exame de saúde, para ver como é que aquela pessoa está, qual é o índice de contaminação que ela está sofrendo, porque dependendo da situação, o médico do trabalho vai afastar aquele trabalhador da atividade. Artigo 24. Período de carência. Aqui nós vamos tratar dos períodos de carência. E isso aqui é algo muito interessante, porque quando se está falando de carência, é a partir de quando o segurado preenche requisito para a obtenção de algum tipo de benefício do INSS. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensável para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Próximo. Artigo 25. A concessão das prestações pecuniárias do regime geral, ou seja, o pagamento de benefícios, depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado disposto no artigo 26. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. 12 meses de contribuições mensais. Por quê? Eu primeiro entro em auxílio-doença. Esse auxílio-doença pode ir até 2 anos. Se não houver recuperação da capacidade laborativa, vai para uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria por invalidez temporária. E para isso precisa ter no mínimo 12 meses de contribuição. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição ou tempo de serviço e aposentadoria especial, 180 contribuições. É a carência mínima. Próximo. Salário maternidade para as seguradas que tratam o inciso 5º e 7º do caput do artigo 11 e o artigo 13 dessa lei, 10 contribuições, que é o salário maternidade. Quando a mulher é engravida e que vai requerer o salário maternidade do INSS, a partir do 8º mês de gestação ou da data do parto, a primeira coisa que o INSS vai verificar na análise é se aquela segurada tem no mínimo 10 meses de contribuição. Auxílio reclusão, que aí é o caso do contribuinte individual e do segurado especial e também do segurado contribuinte individual. Esses dois casos aí. Auxílio reclusão, 24 meses de contribuições mensais. Isso aí era 12, aumentou para 24 a partir de 2019. Auxílio reclusão é o quê?
é quando o segurado empregado, ou contribuinte individual, ou segurado facultativo, ou segurado especial, está trabalhando e ele comete um delito que ele vai implicar na perda da liberdade dele, ou seja, vai ser preso, vai cumprir uma pena de privação de liberdade. Precisa ter no mínimo 24 meses de contribuição para que seus dependentes passem a receber o auxílio reclusão. Se não tiver 24 meses, está fora. Parágrafo único, é a mesma coisa. Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso terceiro será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. Ou seja, o período é 9 meses e ela teve um parto com 8 meses. Então, vai se olhar se só tiver 10 contribuições, é o período mínimo, mas aí com o parto for antecipado, com 9 se pode fazer a concessão do salário maternidade normalmente. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: pensão por morte, salário família e auxílio acidente. Por que o auxílio acidente é isento de carência? Porque acidente de trabalho tem essa isenção da carência. Então, esses três benefícios, a pensão por morte, salário família e o auxílio acidente, eles não têm limite de carência de 12 meses, de 12 ou de 24. É sem carência. Próximo. O auxílio doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, porque há uma diferenciação entre a doença profissional e a doença do trabalho, tá? Bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao regime geral, for acometido de qualquer das doenças e afecções especificada em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho, Ministério da Saúde e da Previdência Social, de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereça um tratamento particularizado. Essa lista de doenças ela é divulgada de tempo em tempo. Agora, em agosto, saiu uma nova relação, uma nova lista, e, inclusive, foi acrescentado mais 2 doenças que não eram antes consideradas para fins de isenção de carência, quando o segurado fica acometido por qualquer uma delas. Os benefícios concedidos na forma do inciso 1 do artigo 39 aos segurados especiais referido no inciso 7 do artigo 11. Tem o serviço social, a reabilitação profissional, salário maternidade para as seguradas, a empregada, trabalhadora avulsa e a empregada doméstica. Isso aqui é também uma situação mais de exceção para essa situação de segurado. Próximo. Artigo 27. Para a cômputo do período de carência, serão consideradas as seguintes contribuições. 1. Referente ao período a partir da data de filiação ao regime geral, no caso dos segurados empregados, inclusive os domésticos e dos trabalhadores avulsos. Essa situação, quando você assina o contrato de trabalho na carteira, ali é a data de filiação. A partir dali, passa-se a contar o tempo normalmente. Próximo. Realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição, sem atraso, não sendo considerada para este fim as contribuições recolhidas em atraso referente às competências anteriores no caso de segurado contribuinte individual especial facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos 5, 7º do artigo 11. Ou seja, os períodos de recolhimento em atraso, eles não contam para a carência para fim de concessão de benefício. Pode até contar com tempo de contribuição
e o valor ser aproveitado no cálculo, dependendo da situação, mas ele não conta como carência. Ou seja, era afiliado, estava contribuindo, perdi a qualidade de segurado, perdi a carência, aí quero requerer um benefício, vou lá, recolho tudo que está atrasado para completar a carência de 12 meses ou de 180 meses para fim de concessão de benefício. Não pode. A Previdência não aceita. Próximo. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins de concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, salário de maternidade, de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar a partir da data da nova filiação à Previdência Social com metade dos períodos previstos, ou seja, 50%. Se é auxílio-doença, no mínimo 6 meses. Salário maternidade, 5, que é 10. O auxílio-reclusão é 24 meses. Perdi a qualidade, voltei a trabalhar, tenho que trabalhar mais 12 meses para ter direito a outra situação. E assim sucessivamente. Agora, fica difícil para as pessoas que estão contribuindo para fins de aposentadoria. E aí ele para de contribuir, perde a qualidade de segurado, perde o período de carência, só restabelece com 50%. Isso é quanto tempo? 7 anos e 6 meses. Próximo. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente do acidente de trabalho, exceto salário família e o salário maternidade, será calculado com base no salário de benefício. Tá? Então, vamos ver o seguinte. 29. O salário de benefício consiste, primeiro, para os benefícios de que tratam as alíneas B e C do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% do salário de contribuição no período contributivo multiplicado pelo fator previdenciário. Fator previdenciário é uma regra que está em fase de extinção. Ainda pode-se optar por essa regra, desde que ela seja mais vantajosa para o segurado obter o benefício dele. Mas a regra hoje vigente, na atual situação, é 100% de todo o período de contribuição, atualizo e acho a renda mensal inicial, o salário de benefício. Próximo. Para os benefícios de que tratam as alíneas A, D, E e H do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% do período de contribuição. O valor do salário de benefício não será inferior ao salário mínimo e nem superior ao limite máximo de salário de contribuição na data do início do benefício. O que significa isso? O menor benefício pago pelo INSS é quanto? Um salário mínimo, R$ 1.212. E o máximo é o teto de benefício que o INSS usa, é igual ao limite máximo do salário de contribuição, que hoje está em R$ 7.087,22. Artigo 3º. Serão considerados para o cálculo de benefício os ganhos habituais do segurado empregado a qualquer título sob forma de moeda corrente ou de utilidades sobre os quais tenha incidido contribuição previdenciária, exceto o 13º salário, gratificação natalina. O que significa isso? As empresas privadas normalmente pagam um piso, um valor básico, e pagam algum tipo de gratificação, comissão, taxa de performance, alguma coisa. Aquele valor pago, além do salário registrado em carteira, ele precisa ser incluído na folha de pagamento, ter a contribuição do segurado e a contribuição patronal,
para que ele possa ser considerado. Senão, o empregado fica no prejuízo. Não será considerado para o cálculo do salário de benefício o aumento dos salários de contribuição que excedeu o limite legal, inclusive ou voluntariamente concedido nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva. Significa o quê? Que você, ao longo do período de contribuição, tem uma tabela de salário que as empresas usam para pagar o salário de seus empregados. Se tiver um aumento acima daquilo ali, só é permitido usar aquele acréscimo nessas situações aí, quando resultante de promoção regulada, você recebe promoção no cargo que você ocupa na empresa, você tem uma sentença normativa, seja da Justiça do Trabalho ou de reajustamento salarial obtido pela categoria através da respectiva convenção coletiva de trabalho, os acordos coletivos. Aí, por quê? Por causa da contribuição previdenciária. Se tiver incidido contribuição, tiver sido feito o reajustamento de acordo com essa regra, o segurado vai se beneficiar futuramente. Próximo. Se o período básico de cálculo o segurado tiver recebido benefício por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário de contribuição no período o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e base dos benefícios em geral, não podendo ser inferior a um salário mínimo. Significa isso, o trabalhador estava trabalhando normalmente, ficou doente, passou 2 anos de licença em benefício pelo INSS, recebendo um auxílio-doença. Aí ele tem alta e volta a trabalhar de novo. Aqueles 2 anos que ele passou recebendo o auxílio-doença será computado para fins de concessão de qualquer outro benefício lá mais na frente. Tá? É como se trabalhando ele estivesse. O salário de benefício do segurado especial consiste no valor equivalente a um salário mínimo, ressalvado o disposto no inciso 2º do artigo 39 e nos parágrafos 3º e 4º do artigo 48 desta lei, ou seja, trabalhador rural, pequeno produtor, pertencente a grupo familiar, o salário de contribuição dele, salário de benefício, será sempre equivalente a um salário mínimo. Se ele quiser ganhar mais do que isso, mas um salário mínimo é muito pouco, eu quero ganhar mais. Então, ele vai se filiar na Previdência Social como segurado especial e vai contribuir com o valor conveniente que ele puder pagar até o teto do INSS, para ele poder ter direito a uma aposentadoria maior. O fator previdenciário será, isso aqui foi uma regrinha que inventaram, de fator previdenciário. Ele será calculado considerando-se a idade e a respectiva expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar. Ou seja, quando a pessoa vai se aposentar, eu tenho algumas possibilidades. Uma, com a aplicação do fator previdenciário. Aplicando o fator previdenciário, eu vou ver qual é a idade desse trabalhador, desse segurado, quanto tempo de contribuição que ele tem e verificar a idade dele. Para quê? Para achar expectativa de vida, ou expectativa de sobrevida, ou esperança de vida. Que é, ou seja, é o tempo que falta para aquele segurado morrer a partir da data da concessão do benefício. Quanto maior a expectativa de vida, menor será o valor do benefício. Que a Previdência vai ter muito tempo pagando benefício para aquela pessoa. Tá?
Para efeito disposto do parágrafo 7º, a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. Agora, com a pandemia, essa expectativa de vida, ou esperança de vida, foi reduzida. Era para a gente estar agora, acho que 79 anos, e está aí entre 77 e 78. Foi reduzido porque a pandemia deixou muitas sequelas. Parágrafo 9º. Para efeito da aplicação do fator previdenciário ao tempo de contribuição do segurado, serão adicionados 5 anos quando se tratar de mulher. Por que se adiciona 5 anos? Que a mulher não aposenta 5 anos antes e não tem menos idade, não é 30 anos para a mulher, e 57, 60 ou 62 anos. Então, se for aplicar a regra do fator previdenciário, se reduz 5 anos quando se trata de mulher. 5 anos quando se tratar de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções da magistério na educação infantil e no ensino fundamental. Também é a mesma coisa, porque o professor ou a professora tem o tempo de contribuição e a idade reduzida em 5 anos para fim de aposentadoria. Então, quando a gente vai aplicar a fórmula do fator previdenciário, se utiliza um acréscimo de 5 anos para esses casos. Próximo. Terceiro, de 10 anos, quando se tratar de professora que comprove tempo de contribuição de efetivo exercício no magistério na educação infantil e ensino médio. A mulher leva 5 anos a mais sempre, em qualquer hipótese, 5 ou 10 anos, dependendo da atividade, também por isso. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 meses de contribuição. Então, se pega o salário de contribuição dos últimos 12 meses, faz-se a média e verifica quanto é que vai dar. E aí não pode ultrapassar. Artigo 29A. O INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, sobre os vínculos e as remunerações dos segurados para fins de cálculo do salário de contribuição, comprovação de filiação no regime geral, tempo de contribuição. O INSS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, as informações estando corretamente registradas lá, é prova plena para fins de concessão desse tipo de benefício, dos benefícios junto à Previdência. O INSS terá até 180 meses contados 180 dias contados a partir da data da solicitação do pedido para fornecer ao segurado as informações previstas no caput desse artigo. Ou seja, é o prazo que o INSS tem de até 6 meses quando a gente requer alguma informação referente ao seu histórico. Hoje isso está mais fácil, que você pode você mesmo acessar esses dados via internet pelo aplicativo meuinss.gov.br. E aí você tem essa informação sem precisar pedir no INSS. O segurado poderá solicitar a qualquer tempo a inclusão, exclusão ou retificação de informações constantes do CNIS com apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes conforme critério definido pelo INSS. Isso significa dizer o seguinte: eu trabalhei numa empresa, mas o vínculo não está registrado no CNIS, mas eu tenho contrato de trabalho, eu tenho extrato do FGTS, comprova os depósitos, eu tenho o contra-cheque, eu tenho ficha financeira que comprove que eu trabalhei, recebi a remuneração e houve o desconto da contribuição. Aí não está registrado lá, eu posso a qualquer tempo solicitar o registro. E o INSS tem a obrigação de fazer a inclusão.
A aceitação de informações relativas a vínculos e remunerações inseridos temporariamente no CNIS, inclusive retificações de informações anteriormente inseridas, fica condicionada à comprovação dos dados ou das divergências apontadas conforme critério definido pelo regulamento. Ou seja, eu quero comprovar que eu trabalhei, mas a empresa não fez a informação para o INSS. Eu tenho que ter a documentação contemporânea da época, comprovar isso e exigir que o INSS faça a atualização. Considera-se extemporânea a inserção de dados decorrente de documento inicial ou de retificação de dados anteriormente informados quando o documento ou a retificação ou a informação retificadora forem apresentados após os prazos estabelecidos em regulamento. Havendo dúvidas sobre a regularidade do vínculo incluído no CNIS e a inexistência de informações sobre remunerações, contribuições, o INSS exigirá a apresentação dos documentos que sirvam de base à anotação sobre pena de exclusão, ou seja, sempre eu vou ter que comprovar que aquela solicitação que eu estou fazendo de alteração, retificação ou inclusão, eu tenho os documentos contemporâneos que comprovem aquilo ali. Se não tiver, o INSS não faz. Próximo. 29b. Os salários de contribuição considerados no cálculo do valor do benefício serão corrigidos mês a mês, de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Isso aqui é o seguinte, como a gente tem sempre inflação, o salário que eu recebi há 20 anos atrás, ele está totalmente defasado a hoje, em relação a hoje. O que faz? Atualiza pelo índice de inflação lá de 2020 até agora, trago isso para cá, e aí com isso eu consigo ter a atualização do valor real da moeda, excluído os efeitos nefastos da inflação no período. O 29C. O segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data do requerimento da aposentadoria for. Isso aqui, pode passar. For igual ou superior a 95 pontos, se homem, observado o tempo mínimo de contribuição de 35 anos. O que significa isso? Eu não quero que seja aplicado o fator previdenciário, então eu tenho que fazer 95 pontos. Qual é os dois elementos? Tempo de contribuição igual a 35 anos e idade 60. 60 mais 35, 95. Igual ao tempo superior a 85 pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de 30 anos. E a mulher seria 55 anos, mais 30, 85. Então, essa é a fórmula 85-95. Hoje, isso aqui já está, como o tempo vai passando e determinadas regras, elas vão perdendo eficácia paulatinamente. Hoje, dificilmente, do ponto de vista financeiro, é interessante para o segurado usar essa fórmula aqui. Ainda pode, mas já não é mais, normalmente não é mais interessante olhando do ponto de vista financeiro. Para fins do disposto no caput, serão somadas as frações em meses completos de tempo de contribuição e idade. Ou seja, isso foi uma inovação que vem em 2015, porque eu tenho 60 anos de idade ou 59 anos de idade e 6 meses.
não tenho os 60, mas eu tenho 35 anos de contribuição e 6 meses. Se eu somar essa fração, 6 meses na idade, 6 meses no tempo, eu gero mais um ponto e dá os 95. É isso que significa. A esses aí nós tivemos algumas alterações. A soma das idades de tempo de contribuição prevista no CAPT serão majoradas em um ponto. 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2026. Essa pontuação, aí nós temos 18, 20, 22, 24 e 26. Temos aí 2, 4, 5. Em 5 anos, contando de 2018, essa fórmula 95 passaria para quanto? Para 100. Porque eu estou acrescentando nesses intervalos aí um ponto no decorrer desse tempo aí, 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2022, 31 de dezembro de 2024, 31 de dezembro de 2026. Tá? Para efeito de aplicação do disposto no caput do parágrafo 2º, o tempo mínimo de contribuição do professor e da professora, que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, será, respectivamente, de 30 e 25 anos. Serão acrescidos 5 pontos à soma da idade com o tempo de contribuição. Isso aí para poder fechar os pontos mínimos que a regra exige. Parágrafo 4º. Ao segurado que alcançar o requisito necessário ao exercício da opção de que trata o caput desse artigo e deixar de requerer aposentadoria, será assegurado o direito à opção com aplicação da pontuação exigida na data do cumprimento do requisito. Ou seja, a pessoa preencheu o requisito, mas ela não requeriu aposentadoria ali de imediato, passa um tempo. Ele vai ter sempre a opção de optar por aquela regra se ela for mais vantajosa para ele. Artigo 30 foi revogado e o artigo 31 ficou o seguinte: o valor mensal do auxílio acidente integra o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria observado no que couber o disposto no artigo 29 e no artigo 86. Parágrafo 5º. O que significa isso? O cidadão vem recebendo um auxílio acidente em decorrência de ter tido uma sequela grave que lhe provocou perda parcial da sua capacidade laborativa. Mas ele foi reabilitado e continua trabalhando. Quando ele completar o requisito para aposentadoria por tempo de contribuição, e esse benefício certamente ficará abaixo do teto, ele pode optar por somar o auxílio reclusão, aliás, o auxílio acidente, mais o salário de contribuição normal do período dele, para gerar um novo cálculo de benefício, no caso de uma aposentadoria. Tá? De qualquer tipo de aposentadoria, seja ela por idade ou por tempo de contribuição ou por invalidez, sem maiores problemas. Artigo 32. O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo, observado o disposto no artigo 29 desta lei. O que significa isso? O cidadão tem 2 empregos, trabalha em 2 empresas. Na hora de requerer qualquer benefício, o que vai se pegar? As 2 remunerações, a do emprego A, do emprego B, soma para fazer a apuração do salário de benefício, limitada ao teto, em qualquer hipótese. Que a gente tem situação que o camarada ganha R$ 2.000 num emprego e num outro ele ganha mais 4.
Então daria 6. Ou ele ganha 4 e 5, dá 8. Soma os dois, subtrai o teto, considera o teto e o restante é desprezado. Por quê? A gente só contribui como empregado até o limite máximo permitido pela Previdência. Parágrafo 1º. O disposto desse artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo do salário de contribuição, contribui apenas por uma das atividades concomitantes. Eu já contribuo no teto em uma empresa, no emprego, na outra, se eu trabalhar e ganhar o teto de novo, ou menos ou mais, na segunda atividade, eu não tenho mais desconto de contribuição. Por quê? Porque eu já estou pagando o máximo já. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto nesse artigo ao segurado que tenha sofrido redução do salário de contribuição das atividades concomitantes em respeito ao máximo desse salário. Ou seja, quando você tem redução salarial, a gente não aplica a regra. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substitui o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao salário mínimo e nem superior ao limite máximo do salário de contribuição. Sempre o salário de contribuição mínimo é R$ 1.200, salário mínimo, e o máximo R$ 7.087,22. Então, vai estar sempre dentro dessa faixa aí. A renda do trabalhador, seja que receba o benefício da Previdência, ela não pode ficar inferior ao mínimo e nem superar o teto máximo. Salvo numa única hipótese, pode superar o teto. Quando? Essa pessoa é aposentada por invalidez, que precisa de auxílio de uma terceira pessoa para as atividades diárias. Aí se tem um adicional de até 25%, que isso aí é para pagar, garantir o auxílio de uma terceira pessoa. Artigo 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente de trabalho, serão computados: 1. Para o segurado empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, e salário de contribuição referente aos meses de contribuição devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 29A. O que acontece? O camarada trabalhou, estava trabalhando, tem a comprovação disso, mas o bendito do empregador não fez o recolhimento da Previdência. Tem a informação no CNIS, mas não tem a comprovação de pagamento. Nesse caso aí, ele não será prejudicado porque a responsabilidade pelo pagamento não era dele. Isso quando se trata de empregado. Isso aí só se aplica a responsabilidade pessoal quando é contribuinte individual, segurado facultativo. Próximo. Para o segurado empregado, inclusive o doméstico, trabalhador avulso e o segurado especial, o valor mensal do auxílio acidente considerado como salário de contribuição para fim de concessão de qualquer aposentadoria nos termos do artigo 31. Para os demais segurados, os salários de contribuição referente aos meses de contribuição efetivamente recolhidos. Então, nessas hipóteses de paga, quem recebeu salário de contribuição, recebia salário normalmente, junto com e tinha auxílio acidente, soma-se os dois. Para as demais situações, é sempre o salário de contribuição referente aos meses que a pessoa passou contribuindo como empregado, como segurado facultativo, ou como contribuinte individual, ou como trabalhador avulso. Artigo 35. Ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso, que tenham cumprido todas as condições para a concessão
do benefício pleiteado nas hipóteses pleiteado, mas não possam comprovar o valor de seu salário de contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício no valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada quando apresentada a apresentação de prova do salário de contribuição. Isso acontece muito no INSS, que é o quê? Por algum motivo, algum erro, alguma desorganização, falta de informação errada, não estão todos os salários de contribuição registrados no INSS ou eles estão parcialmente registrados com valores a menor. O que o INSS faz? Ele considera o valor pelo mínimo e depois o segurado vai ter que comprovar que ele ganhava mais do que o mínimo para o benefício ser recalculado novamente. 36. Para o artigo 36, para o segurado empregado doméstico que tenha satisfeito as condições exigidas para a concessão do benefício requerido, não comprovar o efetivo recolhimento das contribuições devidas, será concedido o benefício no valor mínimo, devendo sua renda ser recalculada quando da apresentação da prova do recolhimento das contribuições. Isso acontece muito, tem empregador doméstico que paga um salário mínimo e dá aquela famosa gratificação. Se o empregado tiver como comprovar que ele recebia mais do que o mínimo, o benefício será sempre recalculado. Próximo. Artigo 37. A renda mensal inicial recalculada, de acordo com o disposto no artigo 35, deve ser reajustada como a dos benefícios correspondente com igual data de início e substituirá, a partir da data do requerimento de revisão, o valor do benefício, a renda mensal que prevalecia até então. O que acontece? Quando o meu benefício foi concedido, eu passei a ganhar um salário mínimo. Aí eu disse, não, mas eu ganhava mais do que isso, eu vou entrar com um pedido de revisão. Comprovo essa documentação, comprovo que eu ganho mais, o INSS vai recalcular esse benefício a partir de quando? Da data do meu pedido de revisão. Por isso que todo segurado que tiver benefício concedido pelo INSS, quando ele receber do INSS a confirmação da concessão do benefício, tem um instrumento eficiente para ele olhar. Carta de concessão do benefício. Só que aquilo, a grande maioria dos segurados da Previdência não sabe ler aquilo ali. Não entende o que está escrito. Apesar de ser fácil, mas normalmente as pessoas não conseguem compreender. Então, quem não consegue é procurar alguém que saiba ler aquilo ali, conferir se os salários de contribuição estão corretos. Se tiver algum erro, de imediato ele deve requerer a revisão. Por quê? Revisão é um processo bastante demorado. E ela conta a partir da data do requerimento. Apesar de que a lei assegura ao segurado um prazo para ele requerer a revisão de 10 anos. Mas não deve se esperar isso. Teve a concessão, recebeu a carta, olha, não estão todos os meses incluídos. Foi essa semana eu atendi uma pessoa lá no INSS que ela está com 10 anos vai fazer 10 anos que ela se aposentou e só agora que ela percebeu que ficou 38 meses de contribuição, de salário de contribuição que o INSS não usou. Resultado, o benefício dela vai aumentar bastante. Só que a partir da data que ela pedir. Próximo. Pronto. Então, muito obrigado. Até a próxima. Por hoje é só.